Bom, nesse vídeo você vai aprender como criar uma placa de circuito impresso usando o software de criação de PCI Proteus. Para uma criação de PCI, o primeiro passo que devemos fazer é criar o esquema do projeto. Já estou com a tela de criação de esquema já em aberto. E para adiantar, eu já adicionei aqui alguns componentes para a criação do esquema. Para adicionar esses componentes na tela de criação do esquema é muito fácil. É só selecionar a opção aqui, onde tem esse símbolo tipo uma tomada, e em seguida clicar nessa letra P. Muito bem. Veja que nessa tela tem as opções de capacitores, CMOS, conectores, data converter e daí por diante. Vamos ver um exemplo. Vamos clicar em capacitores e aqui ele já abre uma tela com diversos capacitores. Porém, o capacitor que eu vou querer é um capacitor de forma genérica. Ou seja, esses capacitores aqui aparecem como capacitor SMD. Eu vou querer um genérico. Então, eu vou vir aqui. Vou escolher aqui um capacitor de 150 picofarad. Pronto. Um exemplo. Clique em OK. Aqui já apareceu o capacitor. Aqui na pasta de componentes. Para adicionar no esquema é muito fácil. É só clicar. Pronto. Já adicionou o componente. Se queres adicionar mais um componente, por exemplo, um capacitor eletrolítico. Clico mais uma vez em P. Clico em capacitores. E vou escolher a subcategoria agora para capacitor eletrolítico. Vou usar a subcategoria Radial Electronics. Pronto, aqui já aparece uma série de capacitores. Eu vou escolher de exemplo esse capacitor 3300 por 35 volts. Clique em OK. Pronto, aqui já adicionei o capacitor eletrolítico. E assim para todos os componentes. Cada um componente desse que você precisar, você vai fazer o mesmo procedimento. Usando a opção P, escolhe o nome do componente e em seguida a categoria e daí por diante. Como o objetivo é só finalizar esse esquema, eu vou excluir esses dois capacitores que foram adicionados. Seleciona os dois capacitores e clica em Delete. Pronto, foi deletado. E vamos concluir o esquema. Vamos clicar nessa opção Terminais Mode. E vamos escolher aqui o símbolo de aterramento. Pode ser chassi ou GND. Vou escolher essa primeira, no caso GND. E vou colocar em cada capacitor desse o símbolo do GND. Nesse. Agora vamos para o capacitor C4. Para o capacitor C5. Para o capacitor C6. Vamos colocar ele também bem aqui, porque vai ter um terminal vindo para esse pino 2 no conector. E em seguida eu vou colocar um outro aqui, onde vai vir uma ligação desse terminal entre os dois capacitores, formando a fonte simétrica. E em seguida vamos colocar mais um símbolo de aterramento na saída, no conector de saída da fonte simétrica. Muito bem, vamos tirar a seleção, clicando na setinha. Vamos agora fazer as trilhas que estão faltando para concluir o esquema. Vamos clicar nessa opção Probe Modem e vamos terminar de fazer a ligação do esquema. Para fazer isso é muito simples, basta clicar no terminal do componente e puxar para a linha seguinte. Isso. Mais um capacitor. Com esse outro capacitor. Vamos fazer do mesmo jeito com todos eles, criando assim um elo de ligação dos componentes. Bem,
Vamos continuar ligando os terminais do esquema. Clica mais uma vez, vai criando as outras trilhas até terminar o projeto do esquema. Ok, muito bem. Vamos mais uma vez nesse outro terminal, vamos ligar ele no central da fonte simétrica, entre os dois capacitores. Vamos colocar mais um terminal aqui na central desse circuito integrado e também no U2, o segundo circuito integrado. Vamos agora concluir a trilha, ligando o circuito integrado também na linha de aterramento. Muito bem, foi terminado o esquema. Vamos partir agora para a montagem do circuito impresso. Para isso, vamos clicar nesse símbolo de PCI Layout. Vamos colocar para milímetro. Muito bem, cada uma grade dessas corresponde a 5 milímetros. Vamos agora criar o tamanho da PCI. Vamos clicar nesse retângulo no Graphic Box Mode para nós criar o tamanho da placa. Vamos selecionar aqui a área de criação da placa. Não se preocupe com o tamanho, depois pode ser mudado aqui o tamanho dessa PCI. Com o botão direito do mouse vamos clicar sobre essa borda e vamos selecionar a opção Board Edge. Com a borda amarela, isso quer dizer que foi criada a placa de circuito impresso. Vamos agora montar os componentes nessa placa. Vamos vir agora em 3D Visualize para visualizar a placa de circuito impresso. Pronto, aqui está a placa de circuito impresso, obviamente sem nenhum componente montado, mas nós vamos montar os componentes nessa placa. Vamos voltar mais uma vez aqui em PCI Layout, vamos clicar em Componentes Mode e vamos arrastar para essa área aqui da placa os componentes. Veja que no esquema o primeiro componente a ser arrastado é o CN1, caso conector 1. Vamos levar ele para lá. CN1. O segundo a ser montado é a ponte retificadora, a ponte de diodo. Vamos mais uma vez aqui PCB Layout e vamos colocar a ponte de diodo. O caso está aqui, é GBU 6 A. Tirando a seleção, vamos virar esse componente para a esquerda, em root anti-couple, e vamos virar também o conector, nesse caso, para a direita. Muito bem, estamos começando a montar os componentes na placa. Vamos ir agora montar esses dois capacitores, no caso o C1 e o C2, ambos de 3.300 microfarad. Vamos montar os dois capacitores do retificador. C1, vamos colocar o C1 aqui. E o C2 vamos colocar mais embaixo. O próximo componente a ser montado na PCI é o C3 e o C5. O C3 vamos botar em cima. E o C5 vamos colocar ele embaixo. O próximo componente agora vai ser os dois circuitos integrados. No caso o U1 e o U2. Caso 7815 e o 7915, pois trata-se de uma fonte simétrica, onde o 7815 vai controlar a voltagem positiva e o 7915 vai controlar a voltagem negativa. Voltando mais uma vez, vamos colocar o capacitor C4 e o C6. Capacitor C4, capacitor C6. E por último vamos colocar o conector de saída, no caso o CN2. Muito bem, os componentes foram colocados na PCI. Vamos visualizar aqui na opção 3D Visualize. Vamos mais uma vez conferir aqui o circuito impresso. E veja que ainda não há trilha. Então nós vamos fazer essas trilhas. E como vai ser feito? A partir de agora. Aqui no layout de criação de design, nós vamos agora organizar
os componentes. Essa é uma das tarefas mais difíceis, pois você vai procurar a posição dos componentes para que eles fiquem o máximo de alinhado no circuito impresso. Vejamos aqui um exemplo. Esse foi o alinhamento que eu escolhi para esse circuito. Porém, você pode escolher o alinhamento de acordo com o circuito que você está criando no seu Proteus. Eu vou remover aqui os componentes e ficar apenas a placa de circuito impresso. Pronto, aqui nós vemos aqui o detalhe do silkscreen que vai ser serigrafado na placa de circuito impresso. Veja que eles já estão alinhados. Voltando aqui ao layout de montagem. Para você alinhar um componente é muito fácil. Basta apenas clicar sobre ele e redimensionar para onde você quer. Para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. E assim sucessivamente. Vamos voltar ao alinhamento. Pronto, aqui já está na posição correta para o alinhamento. Observe aqui no layout de montagem dos componentes. Nós vamos nos deparar apenas com essas linhas verdes. Essas linhas são chamadas de Net Class. E nós vamos transformar essas linhas em trilhas do circuito impresso. Que é para quando clicarmos aqui na visualização de 3D, também visualizaremos as trilhas. As trilhas vão aparecer aqui no circuito impresso. Para quando visualizarmos aqui na opção 3D, é para aparecer as trilhas de circuito impresso aqui na nossa plaquinha. E como vamos fazer isso? Primeiro nós vamos vir aqui nessa opção Design Road Manager e vamos escolher a espessura das trilhas que nós vamos querer para a nossa plaquinha. Nessa tela nós vamos escolher aqui a opção Net Class. Veja que na tela Net Class está na função Default. Vamos configurar aqui a largura das trilhas. Primeiro nós vamos começar em Power, que é onde vai ser as trilhas que vão receber a alimentação da fonte. Vamos vir aqui em Trace Style e vamos escolher o T70. E em Nike Style vamos escolher Power 1. Muito bem. Escolhemos aqui a largura das trilhas da fonte de alimentação da placa. Em Net Style vamos escolher também T70. Em Via Style nós vamos deixar como está, em Default. Nessa opção Top Cooper e Bottom Cooper, nós vamos desmarcar a primeira opção de cima. Ou seja, Top Cooper, ele está perguntando se nós vamos querer trilha na parte superior da placa de circuito impresso. No nosso projeto, vamos usar a trilha apenas na parte inferior. Então vamos desmarcar essa opção, vamos deixar em None e vamos clicar em OK. Vamos voltar mais uma vez nessa opção Design Rule Manager e vamos escolher agora as trilhas de sinal. São as trilhas onde vai passar os sinais do nosso circuito impresso. Nessa configuração vamos deixar ela com T50 e em Via Style vamos deixar ela em V50. Vamos clicar em OK. Então nesse momento foi configurado a largura das trilhas que nós vamos precisar para o nosso projeto. Vamos vir nessa outra opção, Auto Router. Vamos escolher essa opção, Bearing Routing. Pronto, o programa vai fazer automaticamente as trilhas da plaquinha. Muito bem, veja que aqui está as trilhas da placa. Observe que as trilhas finas ficaram diferente das trilhas mais grossas, como foi configurado no início da configuração. Porém, notamos que essas trilhas ficaram um pouco finas. O que nós vamos fazer para engrossar essas trilhas? Vamos clicar sobre elas com o botão esquerdo do mouse. E vamos vir aqui na opção Charge Trace Style.
Tá em sinal 1. Vamos mudar aqui para T50. Muito bem, veja que a trilha engrossou. Vamos fazer isso com todas essas trilhas de forma manualmente. Isso aqui é apenas um exemplo para você ver o passo a passo de como configurar as trilhas de um circuito impresso. Usamos a função automática e agora estamos reparando apenas com função manual. Isso é importante para o seu aprendizado. Se você é um iniciante na profissão de criador de circuito impresso, você vai aprender um passo a passo de como fazer essas configurações. Continue assistindo o vídeo até o final. Vamos fazer isso com todas as trilhas. Ficaram finas, deixando todas com a largura T50. Tem mais uma. Vamos vir nessa. Pronto, nessa aqui ficou muito largo. Vamos diminuí-la. Vamos deixar em T25. Essa aqui também ficou passando em cima. Vamos também modificar ela. Vamos deixar em T40, por exemplo. Tá larga. Vamos mudar mais uma vez. Vamos deixar em T25. Muito bem. Essa outra aqui nós vamos deixar também com a largura menor. Vamos deixar em T40. Diminuir mais. Vamos deixar em T30. Ainda está largo. T25. Muito bem. Veja que ela liberou aqui o espaço. E aqui está o circuito impresso já com as trilhas criadas. Vamos visualizar aqui no visualizador 3D. E observe que no circuito impresso já foi criado as trilhas. Vamos adicionar aqui os componentes. Aqui está os terminais dos componentes com as trilhas. E assim foi criado as trilhas no nosso circuito impresso. Vou ficando por aqui e não perca o próximo vídeo de criação de placas de circuito impresso usando o Proteus. Nós vamos aprender como salvar essas placas e em seguida finalizado o processo de criação da placa, passando para a placa de fenolite e a corrosão, finalizando assim a placa a ponto de soldar os componentes. Então não perca o próximo vídeo.